aquele que se arrependeu, Exatamente. ele perdoou, ele não olhou para trás primeiro para ver assim, deixa eu ver o que você fez, para ver se dá para alcançar perdão. Porque né? a intenção de Deus é que todos sejam salvos. Essa é a intenção. Ele não vai deixar, por mais pecadores que nós sejamos, né? Por maior pecador que você seja, que você se sinta, ele até o último minuto ele vai lutar por você. É um amor tão grande. Ele nos fez com tanto amor, querendo nos salvar. O objetivo principal de Deus é esse. Às vezes eu estava comentando com alguns amigos que às vezes nós nos preocupamos tanto com as conquistas dos bens materiais aqui na Terra. Mas quando nós temos um encontro real com Deus, Ele cuida de pequenos detalhes na nossa vida. Eu vejo que após o meu pai falecer, a minha casa virou de ponta cabeça. Às vezes, quando eu vou falar da minha mãe, me traz algumas dores na alma, algumas emoções, porque eu sei que depois de adulto eu fui uma boa filha e fui um exemplo de uma transformação para a vida dela. Mas minha mãe passou tantas dificuldades comigo, uma filha tão rebelde, uma filha tão marota, arrogante. Eu não sabia o que era respeito dentro da casa. Eu agredia minha mãe. Agredia, cuspia no rosto dela, respondia, quebrava as coisas dentro de casa. Você entende que era pelo exemplo? Porque você via é que eu via dentro do meu lar. Eu não tinha aquele negócio de vamos sentar, vamos dialogar, vamos conversar, vamos fazer. Então, às vezes, eu falo assim, tem hora que eu tenho que segurar esse lado carnal que veio do berço, da raiz minha, para ser eu mesma, inteira em Cristo. E eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre isso, porque tem mães que desistem dos filhos, principalmente nós, mães cristãs. Às vezes olhamos nossos filhos indo para caminhos e dizemos assim, eu vou entregar para Deus, Deus faça o que quiser. Eu tenho um exemplo como Ana, quando entregou Samuel, ela falou, eu entrego, mas eu vou cuidar. De tempo em tempo ela ia lá levar roupa para Samuel. Então nós temos que ser assim, nós temos que entregar realmente nossos filhos para Deus. Mas nós não podemos deixar de cuidar, porque Deus já tem um propósito para os nossos filhos. A minha mãe, muito sábia, eu com 8 anos de idade, eu fui... O seu pai faleceu, você tinha que idade? Meu pai faleceu, ele tinha 37 anos e eu tinha 6 anos de idade. 6 anos. 6 anos. Com 8 anos eu fui liciada. Às vezes as pessoas falam, não, você foi estuprada. Eu creio que o estupro é uma coisa assim, papum. O meu não foi assim, eu ia lá e eu ia buscar o que comer. E a pessoa começou a aproveitar disso. Começou a aproveitar daquela fragilidade, me fez sentir segurança. Então eu com 8 anos já tinha relações sexuais com um homem de 62 anos de idade. E você sabia o que estava sendo feito? Não, eu ia lá para buscar o pão, eu ia lá para buscar uma carne, e aí ele vinha e falava, você é tão linda, você não pega aqui? Né? Então, eu nunca vi a minha mãe... Mas você entendia que era algo proibido, vamos dizer assim, que era algo que ele estava fazendo escondido? Não. Algo a falar, não entendia. Não entendia. Eu não entendia, não. Porque a minha mãe, embora estivesse viúva, a minha mãe nunca eu vi minha mãe recolher um homem dentro de casa. Então, se eu falar para você que depois da viuvez minha mãe teve algum relacionamento, não posso dizer, porque eu não vi. Eu nunca tinha visto cenas de sexo. Então, aquilo que eu estava fazendo era uma coisa que estava me dando prazer, porque eu comia. Não era o prazer do ato, o prazer do que eu comia. Eu podia comer, eu podia comer um sonho, eu podia comer um Danone. E porque não era algo forçado, era algo assim, como dizer, em comum acordo, ele ia te seduzindo de um jeito. Isso, que tanto é que a minha mãe faleceu sem saber. Olha. Quando eu fui percebendo que era errado, quando eu fui entendendo, eu nunca tive um diálogo aberto, né? Hoje os pais conversam de tudo, por isso que é importante os pais cuidarem dos seus filhos, porque a Bíblia diz que a responsabilidade é nossa, não é dos pastores, não é dos líderes, é nossa, o pai e a mãe. Por isso que é importante, eu olho hoje a minha neta está com 7 para 8 anos, a Lara, e ela é uma negra bonita, uma negra assim, já maior do que as crianças dela, da faixa etária de idade dela na escola. Já chama atenção, já chama atenção. E eu falo para a mãe dela, explica para a Lara, conta para ela, porque é melhor a mãe
Sim. Passar essa segurança para a filha e a filha ter confiança de, olha, mamãe, eu fui em tal lugar e não foi legal. Sim. Né? E também não achar que com 8 anos uma criança tem defesa. Porque nós não temos. Eu com 8 anos, quando o homem tirava suas partes íntimas para me segurar, era a mesma coisa que você me desse esse copo d'água. Entendeu? Eu não tinha aquele medo, não tinha aquela repulsa. Sim. Eu vinha vindo de um lugar onde tinha bebida, um lugar onde o esgoto era aberto, eu passava fezes, sim, um lugar onde eu precisava virar lixo para levar comida, e ali eu levava uma comida limpa. Sim. E a minha mãe, por ser alcoólatra, minha mãe nunca perguntou para mim de onde veio essa comida. Como chegou até essa casa. Né? Então, eu falo para os pais que por mais que você fale, mas a minha filha é esperta, é inteligente, ela é uma criança. Ainda é uma criança. E nós, como adultos, a gente tem que estar muito atento aos sinais, a tudo que as crianças estão falando, de que forma elas estão vendo, assistindo os conteúdos. O vigiar, não adianta a gente só orar, entregar para Deus e deixa aí. A gente está aí para vigiar, para a gente notar, né, as mudanças de comportamento, que às vezes a criança vai ficando retraída, vai ficando mais inibida. Quando ela começa a entender que aquilo que ela está fazendo também não é muito certo. Hoje nós vemos ela tem medo do pai, da mãe, ter uma reação explosiva. E hoje eu vejo que nós temos um vasto conhecimento, o ECA, as leis, a internet, leva a maior conhecimento, né? Sim. Eu vou indo para 59 anos e pobre não tinha esse conhecimento. Então hoje eu sei que os pais, eles têm aonde buscar os seus direitos e as crianças também as suas informações. Mas é tão bom que encontre tais informações dentro da casa. É bom aprender na casa. Porque, você não confiava na sua mãe, eu não tinha liberdade, sim, na época para conversar com a minha mãe, sim, sobre esse diálogo, sim, né? Então a vida ia levando. Até a minha mãe foi se ajustando em algumas famílias. Minha cidade é interior, então tem aquelas famílias que têm sobrenomes melhores, né? Minha mãe foi se ajustando, famílias adotaram ela como funcionária para trabalhar, sim, antes de nós encontrarmos com Jesus. Sim. E eu fui me perdendo. Aí com 12, 13 anos eu já estava na prostituição, eu nunca me envolvi em drogas. Isso era pela influência das tuas amizades também? Como que você foi sendo levada para aí? Como que você percebe que chegou a esse ponto? Né? Amizades. Eles nos abraçam muito bom. Né? É um abraço muito acolhedor. É um abraço muito aconchegante, é algo que... Ainda mais quando você não se sente segura dentro de casa, você encontra um grupo, né, algumas pessoas... Que te abraça, que te aceita. Eu era, como que eu posso dizer? A rainha da justiça, a dona da justiça. Então eu defendia os fracos e necessitados. Então eu era mais briguenta, mais falante, a mais que ia adiante das pessoas. E isso cativou o mal, né? Então as pessoas do mal veio e me abraçou. Porque o mal, bem colocado no lugar certo, ele consegue transparecer mais que o bem. Ele não consegue viver mais tempo do que o bem. O bem é mais forte, né? Mas o mal colocado no momento certo, ele consegue ofuscar o bem. Você vai dizer que existe escuridão? Não existe escuridão. O que existe é ausência de luz. Então o mal só aparece quando está faltando o bem. Então eu não conhecia o bem. Eu só conhecia o mal. Sim. Então tudo e aquilo era aquela tua realidade. Tudo que vinha de mal para mim estava tudo bem. Quanto mais coisas erradas viessem, estava tudo certo. Aí o que me... E eu falo que a personalidade forte, isso que você fala que você era a rainha da justiça, é a mulher corajosa dos dias de hoje, que a gente fala, vamos ser mulheres fortes, de coragem. Se a gente não tem o discernimento, não adianta nada, a gente usa para o mal, até sem saber, achando que está avançando, achando que está prosperando, achando que está, conquistando lugares, fazendo e acontecendo, e a gente está se distanciando de Deus. Do propósito que Deus tem para nós. Então, muitas vezes a falta de coragem não significa que é covarde. Exatamente. Às vezes é zelo, é você estar se resguardando. Todo carro bom, ele pode ter um motor excelente, mas se não tiver freio... Exatamente. Então nós somos um carro bom, um motor excelente, mas eu falo assim, o motor nosso é o Deus operando em nós, trabalhando em nós, né? E o Espírito Santo é o freio. Calma agora. Agora é hora de você esperar. E é difícil esperar.
né? E nessa época sua mãe também não tinha conhecimento? Não tinha. Daí minha mãe, ela... Não sei se foi por amigos. Não, nós já íamos no terreiro. Como foi o desenvolvimento... O que vocês buscavam lá no terreiro? Porque eu não buscava nada. Já que... Então, porque por mais falassem, eu passava, o seu próprio pai, né? Eu passava na igreja e via o que essas pessoas têm. Quando ia no terreiro, vocês buscavam o quê? Se sentir melhores? Ter mais prosperidade? O que vocês iam buscar lá? Porque, na verdade, o que acontece... Porque tudo é uma busca. Isso. É uma busca daquele vazio, preencher aquele vazio de algum jeito, né? Na verdade, como nós éramos miseráveis,